Olá, boa tarde. A caminho de uma pastoral Laudato Si é o desafio das quintas Jornadas Nacionais da Pastoral do Turismo, que decorrem em Coimbra entre quinta-feira e sábado. O Padre Miguel Neto é o responsável nacional do setor da Pastoral do Turismo, está aqui entre nós. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Centradas na Laudato Si, podemos falar então que é um caminho que se abre, um estilo novo de estar neste setor e de organizar a presença da Igreja nesta área do turismo? Sim, porque nós vamos debater a questão da ecologia integral, que é um tema bastante caro desde há algum tempo ao Papa Francisco e que é bastante atual e bastante fulcral nos dias de hoje. E muitas vezes temos a percepção que o turismo estraga o ambiente, estraga tudo o que está à volta, quando não é bem assim. Quando o turismo promove, para além de ser uma indústria de paz, para além de ser uma indústria onde existe harmonia entre os diferentes povos, onde facilita o conhecimento entre aquelas realidades diferentes, também não quer dizer que seja sinónimo de construções anárquicas ou de lixo nas ruas. Mas isso passa muito por projetar o turismo no sentido da sustentabilidade, não é? Lá está. E é isso que nós, com estas jornadas, queremos trazer esse aspecto do turismo como indústria de paz, a sustentabilidade, do bem-estar da pessoa e todos aqueles que trabalham, daqueles que fazem turismo, que vêem nesse turismo uma realidade que é uma realidade que nos pode ajudar a desenvolver primeiramente como seres humanos e depois também como sociedade. Como é que a Igreja pode fazer a diferença nisto? A Igreja, à partida, não é um operador turístico, não é? Não. Daí, como é que a Igreja deve posicionar neste setor? Bom, em primeiro lugar, fazer um pouco, é esse o objetivo das jornadas, ou seja, nós vamos ouvir pessoas que são de vários quadrantes da sociedade, trabalham em vários ambientes e várias realidades do turismo. Vamos ter alguém que é especialista em pastoral, que vem do Centro de Estudos, Centro Religioso de Estudos Teológicos de Aragão, o professor Dr. Manuel Fanes. Vamos também ter, na mesma onda de Espanha, um conhecido comunicador de viagens, que é o Santiago Terrador, que é sobretudo para os internautas e para quem acompanha o Instagram, é um expert em comunicar viagens e precisamente com essa onda da sustentabilidade, onde nós nos apercebemos que ir a determinados sítios, aproveitar determinadas paisagens, também é valorizar aquilo que se vê e gerar bem-estar e, sobretudo, cuidar para que as novas gerações possam também ir lá visitar. Depois, temos também questões da indústria, aí sim os operadores e promotores de projetos interessantes que vão ser ouvidos. Também temos o responsável da Pastoral do Turismo do Brasil, Padre Manuel Filho, que é pároco de Salvador da Bahia, que, por exemplo, aí sim tem um projeto bastante interessante que é de desenvolvimento comunitário, utilizar o turismo para desenvolvimento comunitário através de ajudas sociais, através do desenvolvimento social, através da criação de emprego, através da capacitação de pessoas, de conhecimentos. Nós temos que perceber que o turismo não é uma questão de usufruto só, mas também é uma questão de perceber que através do turismo nós podemos capacitar pessoas, podemos mostrar às pessoas locais a nossa cultura, há um intercâmbio de cultura e há sobretudo essa realidade de paz. A Igreja tem um papel fulcral porque a Igreja é promotora da paz, é promotora também do desenvolvimento social, sustentável, e da dignidade da pessoa humana e
e sobretudo na América Latina, e vamos conhecer esses projetos, há imensos projetos que fazem com que aproveitam o turismo para o desenvolvimento local, não só de construções, mas sobretudo de criação de emprego e desenvolvimento das pessoas. A Igreja é também detentora de um vasto património artístico, religioso e como tal também na preservação e na abertura todo esse património passa toda esta mensagem ao fim e ao cabo. E essa também é um investimento e um caminho a fazer, é ter todo este património visitável, não é? Esse é o grande desafio. Não nos podemos esquecer que a Igreja é a instituição que mais preserva o seu património. Quer queiramos, quer não. Grande parte do património que é da Igreja, que está na posse da Igreja, está preservado. Em muitos casos, fora da Santa Sé, como é o caso de Portugal e de algumas regiões, há dificuldade na preservação desse património. Mas é importante também abrir as portas desse património, mesmo que ele que não esteja devidamente classificado e preparado para visitas turísticas de alto nível, mas temos que começar por algum lado para que, aproveitando os recursos financeiros gerados por essas visitas, consigamos manter, reparar, restaurar e conservar o património da Igreja. Eu penso que o turismo é uma ajuda-chave para a Igreja manter, de sustentabilidade para a Igreja e de manter o seu património acessível e sustentável e conservado. E nota que vai crescendo o interesse, vamos tendo um turismo também cada vez mais cultural, que procura este património histórico, artístico? Neste momento há várias dimensões do turismo onde inclui a Igreja. Nós, quando falamos de turismo e de Igreja, à primeira vista temos um grande preconceito que aplicamos logo às peregrinações e em Portugal aplicamos logo a Fátima. O nosso objetivo é mostrar que uma peregrinação, por acaso, em muitos aspectos até é diferente do turismo religioso, do turismo cultural, do turismo espiritual. E a Igreja em Portugal tem um vasto património riquíssimo, até do ponto de vista histórico, com muitos mais séculos do que, obviamente, do que o Santuário de Fátima, não é? E eu noto que há um crescente de interesse por esse património. Esse património, para a evangelização, tem uma vantagem enorme, que é a importância do primeiro anúncio. Ou seja, o turista que quer conhecer o património histórico em Portugal, e grande parte do património histórico de Portugal é também religioso e pertence à Igreja, ao contactar com esse património, com essas obras de arte, está a ser evangelizado. Não possamos nunca esquecer que parte do património móvel, quadros, dos cheios das igrejas, foi feito precisamente com essa finalidade, com a finalidade de evangelizar, mostrar cenas bíblicas e mostrar aquilo que é o catecismo, que é a Sagrada Escritura, àqueles que não sabiam ler. Esse primeiro anúncio continua hoje. E depois já há toda uma atmosfera cultural, religiosa, espiritual. Hoje em dia é muito importante também o turismo espiritual, que a Igreja tem que potenciar e tem que ter um papel importante, porque senão esse espaço de turismo espiritual, cultural e religioso é feito sem a Igreja. A Igreja tem que ocupar o seu espaço para que esse espaço dentro desses âmbitos turísticos não sejam ocupados por outros caminhos, onde há uma espiritualidade descartável, mas que não converte e que não muda a vida. Este é um ano da Jornada Mundial da Juventude, portanto, muitos jovens virão a Portugal. Muitos deles também passarão e visitarão muitos lugares de culto e de referência histórica. Portanto, é uma realidade que também não escapa à vossa atenção. Não, nós vamos ter no programa precisamente uma pessoa que está na organização
e da Jornada Mundial da Juventude, e que é especialista em comunicação, trabalhando nessa área, obviamente, a Isabel Figueiredo, que é a diretora nacional do Secretariado Nacional das Comunicações e também faz parte da equipa da Jornada Mundial da Juventude. E vamos tê-la lá precisamente por isso, porque vai haver imensa gente que vai contactar com o património religioso, e também vamos perceber como é que a Igreja e como é que o turismo pode ajudar nesse contacto, não só nas jornadas propriamente ditas, mas sobretudo no âmbito das pré-jornadas, naquela semana antes, onde imensos jovens vão estar fora do centro de Lisboa e em locais onde há um património religioso, há belíssimas igrejas para conhecer, e penso que, como participante também que já participei em outras jornadas, muitas vezes as pré-jornadas são até, como são mais intimistas, é um clima muito mais familiar, há mais espaço para conhecer o território e aquilo que é a cultura cristã em cada sítio. Entretanto, e ligado ao património, vão surgindo também projetos em alguns lugares. Eles também irão passar por este congresso, nomeadamente o que alia a terceira idade ao património. Sim. Acaba por ser aqui também vertentes a explorar e que podem ser exemplos para outras regiões do país, não é? Nós quisemos também dar alguns casos de exemplos, sobretudo porque vão estar representadas as pastorais diocesanas, quer aquelas que têm um projeto embrionário, quer aquelas que já estão devidamente implementadas. E com esses exemplos podemos perceber que muitas vezes, mesmo nas próprias dioceses onde não existe património, porque normalmente as pessoas dizem, turismo, não, nós não temos nada para mostrar. Não, há sempre alguma coisa para mostrar. E segundo, há sempre alguma coisa para acolher aqueles que vêm de fora, quer sejam mesmo turismo interno, portugueses que visitam Portugal, quer a nível externo. E cada vez mais o turismo não é o usufruir dessas realidades, mas é também participar na realidade onde nós vamos visitar. E nesta semana, a propósito, eu recebi um e-mail, na minha condição de pároco, de alguém que vem da Holanda e que vai estar um período em Tavira, e enquanto está quer contribuir para o arranjo, fisicamente, não materialmente, mas fisicamente, colocou-se à disposição para arranjar madeiras, fazer qualquer coisa em prol da comunidade durante o período. Isso é importante. Isso é uma realidade que a Igreja tem que estar desperta, e é uma realidade de turismo que está a começar a crescer. O turismo onde nós vamos dar de nós para o desenvolvimento local e aproveitar também aquilo que esses locais têm para nos oferecer. Esta também é uma área que interpela muito, nomeadamente párocos ou as comissões das paróquias, a serem criativas, não é? A criarem formas inovadoras de disponibilizar e de partilhar o património que têm. Muitas vezes pensa-se de forma muito clássica, muito tradicional, mas hoje há formas inovadoras de apresentar aquilo que se é, aquilo que se tem, não é? Cada vez mais, embora haja sempre resistências, isso tem a ver com cultura, com a maneira de estar de certos párocos, mas cada vez mais as paróquias e alguns párocos preocupam-se com essa realidade. Porquê? Porque, primeiro, estamos a perceber como párocos que a evangelização tradicional não chega a todos. Pronto, por vários aspectos, ou porque existem muitos que estão fora e que não percebem a nossa linguagem, ou devido à mobilidade que existe atualmente na realidade em que vivemos. Mobilidade quer
física, quer digital, e isso é importante nós estarmos disponíveis para acolher todos, mas sobretudo para que todos façam parte da nossa comunidade. E a realidade do conhecimento cultural, a realidade do conhecimento do turismo, volto a dizer, é a melhor porta de entrada, porque é uma realidade de fronteira, ou seja, nós estamos aqui a falar de uma área que abrange vários aspectos e não é uma área, em primeiro lugar, eclesial, no sentido em que o turismo não é a mesma realidade que a liturgia, que a catequese. Muitas vezes encaixa-se um pouco, e muito bem, na questão do social, do socio-caritativo, mas é a entrada melhor para apresentar aquilo que é as entidades da comunidade e aquilo que é o mais genuíno que existe em ser cristão, ou seja, é uma realidade de fronteira onde todos aqueles podem apreciar aquilo que a Igreja tem. E é uma realidade de diálogo. Mesmo os não cristãos, mesmo os agnósticos, quando entram numa igreja, por unanimidade, reconhecem que aquela igreja tem património histórico e tem património cultural que nos remete para a religião, é certo, mas há uma perspectiva de diálogo. Hoje esta realidade turística acaba também por desafiar não só as comunidades, que estávamos a falar acerca delas e dos párocos, mas também institutos religiosos. Sei que nestas jornadas que vão decorrer em Coimbra passarão também as servas Nossa Senhora de Fátima. Exatamente. Com esta originalidade da Luís Andaluz Centro de Conhecimento. São formas muito concretas hoje em dia das próprias congregações irem abrindo e manifestando aos outros aquilo que de melhor tem, aquilo que é o seu carisma. Tantas vezes, lá está, abrindo as portas de sua casa, partilhando o seu património. Já há uma realidade que todos nós conhecemos, que é outrora as mesmas casas que eram ocupadas por imensas religiosas, por imensos clérigos, agora tem que ter uma outra utilização. Essa é a primeira questão, ou seja, há que aproveitar os edifícios que estão vazios, ou melhor, que estão vazios ou que têm menos ocupação. E esse aproveitamento passa por dar a conhecer e por chegar à comunidade. E há interesse por parte da comunidade também em conhecer e participar a estes... A principal questão que há é curiosidade. A principal questão que há é curiosidade. Ou seja, há uma curiosidade crescente pela vida religiosa, sobretudo, e essa curiosidade alimenta o turismo. Temos as experiências dos beneditinos, temos as experiências de outras congregações, mas há essa curiosidade e a curiosidade em fazer essa experiência. E, em muitos casos, essa experiência não é apenas uma experiência cultural, esotérica, pronto, mas é uma experiência religiosa crente. Porquê? Porque, conhecendo a vida, nós desperta-nos a curiosidade, porque aquelas pessoas têm aquela vida, se calhar até feliz, e isso é uma forma crescente de evangelizar e também de chegar, nesse caso, esse projeto, de chegar àqueles que estão muitas vezes mais idosos, mais sozinhos e que precisam de ajuda. A componente social é uma componente que nos faz, mais uma vez, dialogar e quebrar barreiras e preconceitos da Igreja com o mundo, com todos os outros que não estão dentro da Igreja. É preciso também dar corpo, habitar, criar ocasiões de encontro e de cultura nestes espaços, tantas vezes, e falávamos há pouco, só por si o espaço religioso, artístico, é todo ele uma pedagogia e uma mensagem que toca as pessoas, mas isto pode ser ainda enriquecido com programas culturais que ali aconteçam, não é? Acaba por sublinhar isso. Aquilo que também quem conhece melhor esse património acaba por querer valorizar, não é?
é muito importante os programas culturais e abrir os espaços dos cultos, sobretudo aqueles que já não têm uma utilização litúrgica, digamos, ou que, neste caso, nós digamos que não têm o sacrário ou que não têm uma utilização litúrgica, espaços para atividades culturais. Obviamente têm que ser atividades culturais enquadradas numa certa perspectiva, mas é muito importante porque essas atividades culturais, mais uma vez, é uma aproximação da Igreja a todos aqueles que têm curiosidade e que desconhecem. A perspectiva cultural é importante, ou seja, eu conheço instituições que têm património cultural, património religioso e têm um projeto educativo que faz com que os jovens e as crianças dessas localidades anualmente têm que visitar as igrejas, anualmente têm que participar desse projeto educativo para conhecerem a realidade da sua própria terra. E para finalizar, sublinhar esta dimensão que hoje não é a Igreja contra o resto do mundo, isto tudo é um trabalho de rede e cada vez mais a Igreja está presente também nestes fóruns, no caso concreto do turismo, também como um parceiro essencial. Por isso é que nós temos várias pessoas que são exteriores à Igreja e também temos neste âmbito, nestas jornadas, temos uma inovação que é vão haver 2 relatores, o Dr. Verico Pereira e o professor Dr. Carlos Costa, catedrático da Universidade de Aveiro no âmbito do turismo, que vão redigir o que se vai debatendo ao longo destes dias, do dia 2 até ao dia 4, para depois haver um documento final com o objetivo de ser publicado e assim ficar matizado, ficar escrito e para estudo posterior e também para nós trabalharmos sobre esse documento, naquilo que é o futuro da pastoral do turismo. E nós na Agência Eclésia também estaremos atentos e vamos acompanhar de perto tudo o que se passar em Coimbra neste congresso. Muito obrigado, Padre Miguel Neto, pela sua presença hoje aqui connosco. É tudo por hoje. Obrigado pela sua presença. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.